Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias e novidades do Vascão, né? O Vasco vai entrar em campo daqui a pouco, às 9 horas da noite, contra o Red Bull Bragantino. E vamos ter uma novidade no time titular do Vasco, né? Vamos falar muito desse jogo daqui a pouco. Também vamos falar aqui do Nainggolan, como que está a situação do jogador belga. Há informações que dizem que o Vasco já teria oferecido um contrato de 1 ano com o jogador. E também tem informações que dizem que o jogador não virá para o Vasco. E quem será que a gente vai acreditar? Vamos falar disso. Vamos falar também da chegada do Payet, o horário que ele vai chegar a desembarcar lá no Rio de Janeiro. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar o jogo aí do Vasco hoje contra o Red Bull Bragantino. Bom, pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo lá no Abia de Chedir, em Bragança Paulista, às 9 horas da noite. Joga fora de casa contra o Red Bull. Jogo muito importante aí pro Vasco, né? Já que o Vasco precisa urgentemente sair da zona do rebaixamento e começar a pontuar bem fora de casa, né? Porque o campeonato vem se afunilando e o Vasco ainda vem fazendo uma campanha muito fraca, né? Venceu o Grêmio aí na última rodada, mas precisa começar a pontuar também fora de casa. E Campeonato Brasileiro é assim, né? Jogo grande atrás de jogo grande. Após jogar contra o Grêmio, vai enfrentar o Bragantino, depois já joga com o Atlético Mineiro, depois o Palmeiras, uma sequência bem pesada para o Vasco, mas a gente confia que o Vasco vai conseguir hoje vencer o Red Bull, conquistar esses 3 pontos importantíssimos, né? Um fato importante aí sobre o Red Bull Bragantino, eles não irão contar aí com o artilheiro Eduardo Sacha e também com o volante Matheus Fernandes. Os dois jogadores estão fora da partida, jogadores importantes, imprescindíveis aí no time titular do Red Bull. O Vasco ganha meio que esse reforço aí vindo do adversário, mas o Vasco tem que fazer a sua parte, né? O time do Red Bull ainda continua sendo um time muito forte, um time bem complicado aí, e o que a gente espera é que o Vasco consiga vencer esse jogo, né? Até agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não saiu a escalação tanto do Vasco e também do próprio Red Bull, somente minutos antes da partida que a gente vai ter essa noção de como as duas equipes irão entrar em campo. O Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Robson Bambu jogando de lateral, Medel, Léo Pelé na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Jair, Marlon Gomes e Paulinho no meio campo, o ataque com Orejano, Gabriel Peck e também o Verratti. Havia informações que o Sebastião Ferreira seria o titular, mas o Globoesporte.com apurou melhor essa provável escalação do Vasco e cravou que o Verratti será titular aí no lugar do atacante paraguaio e muito possivelmente o argentino artilheiro deverá ser titular, fazendo a sua estreia como titular aí no time do Vasco nesse jogo de logo mais contra o Red Bull Bragantino. Jogo muito importante. Deixa aí nos comentários aí o que você espera dessa partida. Lembrando a galera aí que não sabe, o Praxedes está fora devido aí à força contratual. O jogador pertence aí ao Red Bull Bragantino e sequer foi relacionado para essa partida. Quem também não foi relacionado para o jogo foi o Rossi, que se colocou à disposição do técnico Ramon Dias na sua entrevista coletiva, né, na sua apresentação oficial, mas o treinador optou em não levar o jogador para esse jogo e ele também está de fora desse confronto aí. Muito possivelmente o Rossi deverá fazer a sua reestreia com a camisa do Vasco no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que ainda a gente não sabe se será no Maracanã ou se será longe do Rio de Janeiro. Deixa aí nos comentários qual é o seu palpite para esse jogo contra o Red Bull. Na minha opinião, 1 a 0 Vasco, gol do Verratti. Pronto, acabou. O Vasco conquista os 3 pontos. Vai sonhar aí com a Sul-Americana, sair de vez dessa zona do rebaixamento nas próximas rodadas, mas precisa vencer hoje, na minha opinião, 1 a 0 Vascão aí, com o gol do artilheiro argentino. Bom, pessoal, a chegada aí do novo reforço do Vasco, o meio-campista francês Payet, está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, às 5h20 da manhã, no aeroporto Galeão, lá no Rio de Janeiro. O torcedor vascaíno promete fazer o famoso Aerovasco para apoiar aí a chegada do Dimitri Payet, jogador de 36 anos, chega aí com um contrato de 2 temporadas com o Vasco, jogador novo, camisa 10 do Vasco, já vai sentir o calor do torcedor vascaíno já na chegada dele ao Brasil, na chegada ao Rio de Janeiro, para ele conhecer aí a torcida mais apaixonada da América, né, cara? Com certeza nenhum outro time tem a torcida mais apaixonada do que a do Vasco. O que a gente espera é que o jogador jogue bastante como o futebol que ele apresentou nos últimos anos lá no futebol europeu, para ajudar a gente a sair dessa zona do rebaixamento, uma zona tão incômoda, e para que o Vasco possa sonhar mais alto aí dentro do Campeonato Brasileiro. O torcedor está muito eufórico com essa contratação, sonha com coisa grande, né? Tem torcedor que tá até sonhando com Libertadores aí, cara. Dá para sonhar, tem muitas vagas no futebol brasileiro, nada é impossível. Se o Vasco ganhar todos os jogos, obviamente estará na Libertadores no ano que vem, mas é uma
competição muito difícil, né, cara? O Campeonato Brasileiro é muito pesado. Como eu falei, jogo após jogo, cada jogo que passa, cada rodada é adversários complicados. Mesmo os adversários que estão na parte de baixo trazem grandes dificuldades e o Vasco precisa, lógico, de ter o melhor elenco possível, de jogadores qualificados, e o Payet chega aí para ajudar o Vascão. Depois de muito tempo, o Vasco volta a ter um camisa 10 digno de ser o 10 do Vasco, a 10 do Edmundo, do Roberto Dinamite e por aí vai, né, cara? Torcemos para que o Payet também entre nesse seleto grupo aí de ídolos do Vasco e que ele ajude o Vascão aí nos próximos anos. Deixa aí nos comentários aí se você que é do Rio de Janeiro, vai lá comparecer no Aero Vasco, lá na chegada do Payet ao Rio de Janeiro. Anotem na sua agenda, 5h20 da manhã, o cara tá chegando lá no Galeão. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do volante Nainggolan, né, cara? O jogador que está sendo muito especulado no Vasco, já está seguindo o Vasco nas suas redes sociais, o jogador quer jogar no Vasco. Hoje à tarde tivemos duas novidades, cara. Uma vindo aqui do Brasil e outra vindo lá da Bélgica, né? País do jogador, né? O jogador esteve atuando lá por alguns anos, mas na última temporada o jogador estava atuando no Spal, lá no campeonato italiano, e agora está livre no mercado e pode ser, quem sabe, reforço do Vasco, né? O volante de 35 anos teria sido oferecido ao Vasco nesse último final de semana. As primeiras notícias que a gente tinha é que o Vasco estava vendo com bons olhos essa contratação do Nainggolan, já teria até mesmo entrado em contato com o jogador, porém hoje, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, ele trouxe a informação de que o Vasco não pretende contratar mais jogadores após a chegada do Payet. O clube entende que fez movimentos necessários nessa janela e só vai contratar se for uma oportunidade indispensável. Na minha opinião, o Nainggolan é uma oportunidade indispensável, logicamente, porque quem tem Zé Gabriel aí, meu amigo, que joga às vezes titular, cara, não dá pra recusar uma possibilidade de contratar o Nainggolan, né? Com todo respeito aí ao Zé Gabriel, não é culpa dele, sim da diretoria fraquíssima do Vasco. Até hoje eu estou bem surpreso como que o Vasco conseguiu contratar o Payet vindo aí do Paulo Brax, né, cara? A negociação que o Paulo Brax conduziu, com certeza era um nome que a gente nunca imaginou que esse cidadão iria conseguir trazer pro Vasco. Aconteceu um milagre, Deus esteve do lado do Vasco nessa negociação e o Vasco conseguiu contratar o Payet, né? Mas o Nainggolan, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, pode estar bem longe de fechar com o nosso clube, né? Mas minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, saiu informações de um jornalista belga. O jornalista Sacha Tavolieri cravou que o Vasco está perto de fechar a contratação do Nainggolan. Inclusive, já estão avançando aí para fechar um contrato de 1 ano, mas de acordo com o jornalista ainda não há um acordo concreto. As negociações estão avançando e vamos aguardar aí os próximos dias se o Vasco vai conseguir finalizar ou não a contratação do Nainggolan, né? Com certeza seria um baita reforço. As notícias que a gente tem aqui do Brasil, do Lucas Pedrosa, é que ele não vem, e as informações que a gente tem desse jornalista belga é que as negociações estão em andamento e que o Vasco já teria proposto um contrato de 1 ano aí para o jogador, e as negociações seguem avançando a cada dia, né? Vamos torcer para que o jornalista belga esteja certo e que o Vasco consiga fechar a contratação do Nainggolan. Deixa aí nos comentários aí quem você acredita, né? Se é nas notícias vindo da Bélgica ou se você acredita aí no jornalista Lucas Pedrosa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Red Bull Bragantino, que o jogo é lá em São Paulo, né? Tamo junto, forte abraço e é nóis!